Seja muito bem-vindo você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Está começando nessa noite de terça-feira mais um programa Reinflama. Vamos juntos. Vem, vem Santo Espírito de Deus, tocar os corações com teu poder. Vem saciar a nossa sede do céu. Ó, vem, vem Santo Espírito de Deus, ora em nosso favor, com teu poder nos convencer da verdade e da vontade de Deus. Sopra neste lugar o teu Santo Espírito, Senhor, preenche os vazios que há em nós. Sopra, Senhor, sopra neste lugar o teu Santo Espírito, Senhor, preenche os vazios que há em nós. Queremos ser teus. Oh, se você quer ser cheio do Espírito Santo, canta comigo nessa noite. Diga para ele: queremos ser teus, Espírito Santo. Queremos ser totalmente teus. Vem, vem Santo Espírito de Deus, tocar os corações com teu poder. Vem saciar a nossa sede do céu. Ó, vem, vem Santo Espírito de Deus, ora em nosso favor, com teu poder nos convencer da verdade e da vontade de Deus. Sopra neste lugar o teu Santo Espírito, Senhor, preenche os vazios que há em nós. Sopra, Espírito Santo, sopra neste lugar o teu Santo Espírito, Senhor, preenche os vazios que há em nós. Queremos ser teus. Muito boa noite para você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao programa Reinflama nessa noite de terça-feira. Estamos direto da Canção Nova de Aracaju, no Sergipe, aqui no Nordeste. E daqui mando um grande abraço para todo o povo brasileiro que nos acompanha pela TV Canção Nova ou pelo canal do YouTube. E pelo canal do YouTube, muita gente sintoniza também Além Brasil. Então, um beijo no coração, Deus abençoe. Na semana passada já mandei um abraço, mas eu quero repetir novamente. Um abraço para todos os meus irmãos, povo brasileiro, que acompanha a Canção Nova dos Estados Unidos. Eu estive em missão após a Festa da Misericórdia, no Cerco de Jericó. Então, um beijo muito grande para todo o povo da cidade, em especial da cidade de Milford, na pessoa do padre Adriano Lessa e toda a equipe do Grupo de Oração Renascer. Deus abençoe muito vocês e Deus abençoe, claro, a família Salesiana. Estamos aqui nessa semana tão linda, que é a semana também da festa de Nossa Senhora Auxiliadora. Sábado passado a Canção Nova esteve aqui no Colégio Salesiano animando a liturgia da festa de Nossa Senhora Auxiliadora. E daqui eu mando um abraço para todo o povo salesiano, todas as escolas, todos os colégios, né? Também as irmãs de Maria Auxiliadora, toda a família salesiana, da qual nós, Canção Nova, fazemos parte. É uma honra para nós fazermos parte da família salesiana. Deus abençoe a todos. Quero acolher os meus irmãos da música. Samuel já está com a camisa do Espírito Santo aí, né, irmão? Espírito Santo, que vamos fazer juntos hoje. Essa frase muito difundida pelo nosso pai fundador. Linda camisa, hein? Um abraço, irmão. Gente boa demais aqui, o Samuelzinho. O terror dos demônios, São José, né? Vitor no contrabaixo, Deus abençoe, querido, mais uma vez. Japa, tamo junto na bateria. Quero acolher meus irmãos também aqui
das câmeras, voluntários, funcionários, missionários, toda a equipe, minha diretora Simone, um beijo no seu coração, minha produtora diretamente de Lorena para todo o Brasil, Andresa, Deus abençoe você, minha irmã. Vai ser muito bom estarmos juntos. Antes de chamar o convidado para rezarmos essa noite, quero lembrá-los que nós estamos numa série belíssima, que é um clamor ao Espírito Santo, dos 7 dons do Espírito Santo, os dons de santificação, né? Então nós já vimos aí 5 semanas, nós temos aqui 5 velas acesas, graças a Deus, já vimos os dons há 5 semanas, hoje é a 5ª semana, por isso nós já estamos aqui aos pés de Nossa Senhora, a Virgem Maria, ela que é a mãe de todos nós, a esposa do Espírito Santo, e aqui, nessas velas representadas pelos dons do Espírito Santo, 7 velas acesas. Ao meu lado direito, aqui a palavra de Deus, luz para o meu caminho, que o Senhor nos conceda a graça de vivermos, entendermos e, acima de tudo, praticarmos a palavra do Senhor. Amém. E claro, eu já quero aproveitar, antes de chamar o convidado aqui dessa noite, que vai rezar comigo, muito conhecido, já me achego aqui próximo à nossa livraria Canção Nova, para trazer para vocês essas dicas de livros. Nós temos aqui do Padre João Marcos, da comunidade Canção Nova, ele que agora está em Curitiba, na paróquia. Esse livro que ele escreveu, Cerco de Jericó, não é? Por que esse livro nós estamos divulgando? Porque a Canção Nova começou ontem aqui em Aracaju, um Cerco de Jericó. Então, nós fazemos questão de divulgar para você. Nós não estamos transmitindo pela TV, né? Mas pelo canal do YouTube, sim. Então, as missas estão no YouTube da Canção Nova Aracaju, está bem? De segunda, começamos ontem, vamos até o dia 25 de maio, próximo domingo aqui, com o encerramento do Cerco de Jericó, com a presença do Padre Roger Luiz. Então, portanto, ao divulgar o nosso querido livro aqui do Padre Marcos Pola, eu quero também fazer um convite para você que é de Aracaju, e se você ainda não sabe, você é de Aracaju e da região, 7h30 da noite, nós temos o nosso Cerco de Jericó, e termina agora, às 9 horas, antes do programa. A gente terminou e veio para cá, na nossa segunda noite. Amanhã, quarta-feira, quem vai estar conosco, dia 21, será o Padre Bem-vindo. Ele é sacerdote aqui de Aracaju e vai estar conosco nesse terceiro dia do nosso Cerco de Jericó. Muita gente conhece o Padre Bem-vindo pelo Instituto Hesed. Ele é um padre muito presente lá no Instituto Hesed e vai estar conosco na terceira noite. Nós já tivemos o Padre Edilberto, que está à frente do cerco. Teremos também a presença do Padre Givanildo Santos, da Canção Nova. E sábado e domingo, o Padre Roger Luiz, que vai conduzir o Cerco de Jericó. Então você é nosso convidado a partir das 7h30 da noite, a nossa Santa Missa do Cerco de Jericó. Esperamos por você. Além desse livro, temos o livro do Padre Roger Luiz, Consumidos pelo Reino, Impactados pelo Avivamento, e claro, o livro do Padre Jonas, O Espírito Sopra Onde Quer. Vamos crescer no conhecimento da leitura sobre o Espírito Santo. E me permita focar aqui, esse livro, O Espírito Sopra Onde Quer. Quero até convidar você do Rio de Janeiro para se fazer presente também nesse final de semana. Acontecerá no Rio de Janeiro um grande encontro no Arco da Lapa, o Espírito Sopra Onde Quer. Vai ser um grande evento promovido pela comunidade Canção Nova do Rio de Janeiro. Então você que é do Rio de Janeiro capital e da região, não perca. Mais informações, Canção Nova Rio, tá? Eu acho que é isso o Instagram, depois me procurei para mim, Canção Nova Rio, para você saber e participar desse belíssimo encontro de Pentecostes nesse final de semana também. Lá no Rio de Janeiro, 24 e 25, acontecerá o Espírito Sopra Onde Quer. E aqui em Aracaju acontecerá a profecia do avivamento com o Padre Roger Luiz, Padre Edilberto, eu e o convidado dessa noite que vai pregar também, Valdo. Vem para cá, meu irmão. Estamos juntos mais uma vez, meu querido irmão. Deus abençoe você. Boa noite. Como é que tá a vida? Boa noite, Emanuel. Boa noite, banda. Boa noite, Brasil. Hoje é o dia de não só estar cheio, mas transbordar da graça de Deus e do Espírito Santo de Deus. Eu estou bem, graças a Deus, firme,
na presença de Deus, firme na caminhada, firme na missão, e a missão não pode parar. Então, a gente faz um pouquinho de tudo, porque tudo é obra do Espírito Santo, tudo é para Deus. Então, eu estou cheio, estamos cheios, felizes, né, com o nosso irmão Dudu, que casou esse final de semana, 15 dias atrás, 10, né? dia 10, Isso. por aí. E estamos felizes, bem. Então, mas Graças a Deus. Nesta noite é a tua noite. Amém. Vamos rezar. O Valdo vai estar conosco, Padre Roger Luiz conduzindo, eu, Padre Gilberto, a professora do Avivamento aqui na Canção Nova de Aracaju. Nós esperamos por você nesse final de semana, dia 24 e também dia 25, tá certo? Vamos juntos rezar? Vamos louvar e bendizer ao Senhor. Levanta os seus braços na sua casa, fique de pé. Nós estamos mais do que nunca no programa Reinflama durante essas semanas, e hoje é a 5ª semana. Estamos vivendo um momento poderoso de clamor do Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, pedindo sobre nós os dons de santificação, o temor de Deus, a piedade, o dom da ciência, o dom da sabedoria, que nós clamamos na semana passada, e mais um dom nesse dia de hoje. Por isso, nós clamamos, vem Espírito Santo de Deus, levanta os seus braços, e antes mesmo de cantar, reze com suas palavras, junto com a igreja. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos clamar, cantando. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Levanta os seus braços, diga: o Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Ergue o seu braço e diga bem forte: move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Espírito Santo, venha se mover em nós. Espírito Santo, venha se mover em nós nessa noite. Nós clamamos agora que o Senhor venha poderosamente sobre cada pessoa que nos acompanha pela TV e venha nos batizar nesta hora. Venha nos curando e libertando de todo mal. Venha sobre nós, tocando a nossa mente, o nosso coração. Todo o nosso ser seja tomado por Ti nessa noite, Espírito Santo, de tal maneira que nós sejamos cheios, repletos da Tua presença. Por isso venha dos 4 cantos sobre nós, venha sobre todos nós nesta hora, sobre os ossos ressequidos, venha sobre o Teu povo reunido em oração. Nós estamos aqui com a Virgem Maria, como ela estava junto aos apóstolos, e clamamos: venha sobre nós, Espírito Santo, reinflama-nos nesta noite. Nós necessitamos de Ti. Move-te, move-te em nós, move-te em nós, move-te em mim,
move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Deixa ele se mover. Deixa ele mover você. Deixa ele tirar da inércia. Deixa ele tirar a paralisia. Deixa ele te mover agora. Faça mover agora, Senhor, esse rio caudaloso em nossos corações. Faça mover agora esse barulho de água. Esse barulho de água que se mova agora em nós, de maneira que nós oramos no Espírito. Oremos no Espírito e na unção do Senhor. Solta a sua voz, querido. Solta a sua voz, querida, meu irmão. Solta a sua voz, querido sacerdote, que ora conosco nessa hora e seja reinflamado no poder do Senhor. O Senhor me dá a imagem de sacerdotes que nos acompanham com todo carinho e que são agora agraciados por um renovo nesse momento, diante do teu cansaço, da tua entrega, que o Senhor possa te renovar. E eu estou orando agora e pedindo que o Espírito Santo te conceda nesta hora, nosso pastor, você que é sacerdote, toda a força e a coragem, de maneira que você não se canse demasiadamente a ponto de se perder, seja na depressão ou em qualquer outra enfermidade, tal como a estafa. Eu estou pedindo pelos sacerdotes que nos acompanham agora, e neles também oro pelos consagrados, que o Senhor revigore as suas forças agora, retire da paralisia aqueles que estavam estagnados e mova-se agora, mova-se agora. Por isso eu te peço, meu irmão querido, minha irmã, ore no Espírito agora. Vai deixando esse Espírito Santo, vai deixando esse Espírito Santo nesta noite te mover. Nesta noite que o Espírito Santo tem algo sobre a tua vida. Aquilo que a palavra de Deus está dizendo, que Ele quer mover a tua vida, Ele quer mover o teu coração. Assim o Espírito Santo, Ele quer tocar na sua mente. Toca na nossa mente, Espírito Santo, nesta noite. Toca, Espírito Santo, nos nossos corações nesta noite. Assim como a priora do avivamento, assim como a priora, aquela que trouxe e leva o Espírito Santo, que é a Virgem Maria. Assim como a tua palavra disse que ela foi tomada na sua mente, foi tomada no seu coração e ela se moveu em disposição. Nesta noite nós queremos, Espírito Santo, clamar, pedir para que o teu Espírito Santo possa mover, para que o Espírito Santo possa tirar da condição, da situação que estamos. Por isso nesta noite, Espírito Santo, começa a tocar na nossa maneira de pensar. Por isso nesta noite, Espírito Santo, toca nos nossos corações. Espírito Santo, nós queremos nesta noite ser movido, ser conduzido pela tua presença, ser conduzido pela tua graça. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Nós queremos, Espírito Santo, se colocar à disposição nesse mover, nessa direção que é o teu Espírito Santo. Por isso nesta noite, Espírito Santo, eu apresento agora cada família, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, adolescente que está assistindo agora a TV Canção Nova, que a presença do Espírito Santo possa nesta hora mover na tua presença, meu irmão, mover na tua casa, mover dentro do teu ministério, da tua vocação matrimonial, mas também como Emmanuel mencionou na sua vida, vocação
sacerdotal, religiosa, eu não sei como está a tua vida, mas peça agora, na presença do Espírito Santo, na presença do Senhor, nesta hora peça que o Espírito Santo tira da condição que você estava. Possa ser que você está se sentindo morta espiritualmente, se sentindo morto novamente no seu ministério, mas peça nesta hora que o Espírito Santo comece a te mover. Peça nesta hora que o Espírito Santo de Deus comece a tocar na tua mente. Move, Espírito Santo, a nossa maneira de pensar. Move, Espírito Santo, na nossa maneira de sentir, de amar, de perdoar. Nós queremos nessa noite ser tomado pela tua presença, como a Virgem Maria, ela foi tomada pela tua presença e ela se moveu em direção à casa de Isabel e levou a presença do Senhor Jesus. E nessa noite receba de Deus, receba a presença de Deus e se move e leva esse Espírito Santo a quem precisa ser tomado, a quem precisa ser batizado, encharcado, transbordado pelo Espírito Santo. É nessa noite que nós queremos, Espírito Santo. Vem, move mais uma vez, vem, tira da condição, da situação que até mesmo nós se colocamos, mas tu és aquele que move, aquele que leva para frente, e é o que nós queremos nessa noite, em direção a ti, em movimento a ti, a tua presença. Vem, vem, Espírito Santo de Deus. Surya labacanta labasurere, Surya labacanta labaja labaja, Surya labandoria labandorire, Surya labacanta labaja, Surya labacanta rere. Surya labacanta labasurere, ó Santo Espírito, venha sobre nós no teu poder, Espírito Santo. Por isso, vem Espírito Santo, ó Santo, vem Espírito Santo, insiste nesta oração, pegue o seu braço e cante. Por isso, vem, 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 ó Santo Espírito. Deus, vem. Ergue o seu braço lá no alto e diga: por isso, vem. Por isso, vem, 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 ó Santo Espírito. Suavemente, queremos convocar a unção do Senhor nesse lugar. Queremos que a unção do Senhor invada as nossas casas agora e venha nos transformar poderosamente. Nós clamamos a tua unção, Senhor. Venha sobre nós resgatando o nosso coração, renovando a nossa fé. Venha sobre nós, Espírito Santo, nos dando toda a parresia, toda a ousadia. E como nós temos feito esporadicamente aqui no nosso programa, nós queremos convidar você nesta hora, se você quiser receber, e se você ainda por um acaso ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, a experiência de Pentecostes, como nós há 60 anos praticamente temos recebido, por graça de Deus, após o Concílio Vaticano II, com o movimento da renovação carismática, da qual surgiu tantas novas comunidades, tantos profetas, tal qual o Monsenhor Jonas Abíbia, comunidade Canção Nova, graças a uma experiência de Pentecostes que o nosso programa Reinflama tem a obrigação de cada terça-feira clamar o batismo sobre você. Se você quiser receber agora, mesmo que você faça parte de outro movimento, não tem problema, meu querido, porque isso vai somar, vai agregar a ti. Usando até mesmo as palavras do nosso querido Papa Leão XIV, que parafraseou, de certa maneira, o Papa João Paulo II, São João Paulo II e Bento XVI, ao dizer justamente nas suas primeiras palavras: não tenhais medo de Cristo, não tenhais medo do Senhor. Eu também digo nesta hora, mísero pecador, mas vosso irmão nesta hora em Cristo Jesus, não tenhais medo de receber o Espírito Santo de Deus, de viver a experiência de ser batizado no Espírito Santo, até mesmo de orar no Espírito sem receio, de orar em línguas como um dom carismático, um dom de serviço, um dom que edifica-nos pessoalmente. Por isso, vem agora, e se você pode, coloca os teus braços assim, como quem deseja receber, como se nós estivéssemos agora aí na tua casa, colocando a mão sobre a tua cabeça. E se você ainda quiser ainda mais, fique de joelhos. Se você
quiser e desejar, e deseje nesta hora receber o Espírito Santo, porque eu e o Valdo nesta hora iremos impor nossas mãos em nome de Jesus. Sabemos que para ti, Senhor, não existe barreira de espaço, não existe barreira de tempo. Mesmo aqueles que estão vendo esse programa gravado, reprisado, ou pelo CN Plus, ou no YouTube, podem ser alcançados agora. Como tantas pessoas são curadas, libertas e convertidas pelas pregações do nosso querido e saudoso servo de Deus, Padre Léo. Até hoje, o Senhor ainda mais pode nesta hora batizar os meus irmãos que desejarem de todo o coração receber. Por isso nós impomos as mãos e dizemos: vem Espírito Santo de Deus dos quatro cantos da terra, pela intercessão da Virgem Maria, vossa amadíssima esposa, de acordo com a promessa de Deus, de acordo com a promessa do Pai. Venha poderosamente e batiza todos e todas nessa hora. Receba, meu irmão, essa graça, essa unção do Senhor, e comece a orar agora no Espírito. Comece a se mover em oração. Comece a se mover. E você que já ora em línguas, talvez a sua casa já seja um grupo de oração. Levanta os teus braços e comece a se mover sobre a sua casa e abençoar o seu lar e santificar a tua casa, orando de maneira que espiritualmente as coisas entrem no lugar, de maneira que a ordem chegue agora pelo poder do Espírito Santo. Ele transforma o caos em cosmo. Vem Espírito Santo de Deus. Recebe agora esse Espírito Santo de Deus. Quando o Emanuel ia mencionando, pedindo para que você ficava de joelhos, vai dizendo agora que você quer receber a presença do Espírito Santo. E vem na minha memória quando eu experimentei a presença do Espírito Santo. Foi em 23 de agosto de 2009, eu estava numa beira da piscina, escutando a rádio Canção Nova. E hoje eu estou aqui, através da TV Canção Nova, entrando na tua casa e dizendo: recebe o Espírito Santo, seja batizado agora no Espírito Santo, recebe o Espírito de contrição, de arrependimento, recebe o Espírito da alegria, o Espírito de felicidade. Recebe agora na presença do Senhor o Espírito de uma vida nova. E quando nós recebemos o Espírito Santo, nós rompemos com tudo aquilo que é mal, com tudo aquilo que é pecado, com tudo aquilo que afasta da presença do Senhor. Por isso nessa noite, recebe a poderosa presença do Senhor, a presença do Espírito Santo. Recebe agora, seja agora tomado agora pela presença do Espírito Santo de Deus, pelo poder, pela força, pela unção. Recebe agora na tua casa, recebe agora no teu coração, recebe agora na tua alma. Eu já sinto pessoas recebendo o Espírito Santo. Eu sinto agora pessoas levantando seus braços e glorificando o nome do Senhor nesta noite. Eu sinto agora na tua presença, meu irmão, você glorificando a Deus e declarando que o Espírito Santo é o teu amigo. É o teu amigo. E você vai renunciar tudo aquilo que te afastava de Deus, porque hoje você tem uma presença amiga, que é do Espírito Santo, porque você foi tomada pela presença do Espírito Santo na tua casa, na tua família nesta noite. Glória a ti, Senhor. Obrigado, Deus. Levanta os seus braços. Levanta o seu braço para a sua casa. E você vai ouvir essa música, depois você vai cantar comigo. Derrama a tua unção neste lugar, ó Santo Espírito de Deus. Queremos sentir tua presença. De novo. Derrama a tua unção neste lugar, ó Santo Espírito de Deus, queremos sentir tua presença. Faz tudo novo em nossos corações, escreve a nova história aqui. Diga:
faz tudo novo em nossos corações. Escreve uma nova história aqui. Por isso vem, 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 ó Santo Espírito. Ergue o seu braço, cante isso. Por isso vem, por isso vem, 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 ó Santo Espírito. Se você quer ser novo nessa noite, ergue o seu braço, diga: por isso vem, 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 ó Santo Espírito. Cante, por isso vem, 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 ó Santo Espírito. Nós vamos para o intervalo agora. Rapidinho, nós vamos para o intervalo para voltar a clamar o Espírito Santo e o dom de hoje, que nós vamos conhecer e clamar sobre nós. Voltamos já. Por isso vem, 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 ó Santo Espírito. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo. E nós, Canção Nova, Reinflama, decidimos, não é? Você tem acompanhado, talvez você chegue agora, seja muito bem-vindo. Quem está chegando agora. Mas eu quero reforçar para quem já está conosco, para quem está chegando agora, trazer essa novidade, né? Essa inspiração de Deus. Nós estamos fazendo uma série sobre os dons do Espírito Santo, mas não os dons carismáticos, escritos na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, mas sim os dons de santificação, os dons infusos, o temor de Deus, a piedade, a sabedoria, a ciência, a fortaleza. E vamos hoje conhecer mais um desse dom e, ao final, clamá-lo sobre nós. A palavra de Deus está em Isaías capítulo 11, versículo 2. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito do conselho, de fortaleza, o Espírito do conhecimento e temor de Deus. A palavra de Deus também vai me dizer lá em Provérbios, no capítulo 2, no versículo 6, que disse assim, vou pegar do versículo 3, se invocares a inteligência e o chamares o entendimento, versículo 6, pois o Senhor que dá a sabedoria, de sua boca procede o conhecimento e o entendimento. Nesta noite, o tema que foi confiado, aquilo que já foi mencionado, a palavra, o dom do entendimento. O entendimento é a ponte entre a promessa e o cumprimento. Aquele que obedece, recebe e cresce. Nesta noite, amado, vou falar um pouquinho sobre o dom do entendimento, baseado no livro O Grande Desconhecido, do nosso grande padre Antônio Ruim Marim. O livro também do livro Manual dos Dons do Espírito Santo, de Randy Clark. E também um livro do Espírito Santo, que eu tirei lá da Biblioteca Católica. Porque o entendimento para o qual nós queremos crescer, e o dom do entendimento é um hábito sobrenatural, infundido com a graça de Deus, que nos santifica. É esse dom pela qual a inteligência do homem, sobre a ação do Espírito Santo, se faz apto para penetrar a intuição das coisas reveladas, também naturais, na função do último sobrenatural. Essa graça, meu irmão e minha irmã, você que está assistindo a TV Canção Nova, esse dom de entendimento, nós precisamos hoje pedir o Espírito do entendimento, para que nós não sejamos enganados por tantas falta de conhecimento na qual o mundo está vivendo, de falsas doutrinas, de tantas coisas nas quais as pessoas têm colocado
como uma verdade que não é a verdade de Cristo. E esse dom do entendimento, ele entra na ordem natural e infunde sobre o sobrenatural. É um encaixar. Porque aquilo que é natural do Valdo, ele vai encaixar sobre o sobrenatural, que é o do divino, Espírito Santo. E os verdadeiros hábitos infundidos nas potências da alma, precisam estar no estado de graça, para que isso facilita e traz a facilidade das moções próprias do Espírito Santo. Se nós queremos crescer na presença do Espírito Santo, se nós queremos crescer nesse dom do entendimento, para que a graça de Deus, para que o Espírito Santo me revele, para que eu esteja na moção do Espírito Santo, eu preciso estar no estado de graça. O que é um estado de graça? Ter uma vida em comunhão com Deus, uma vida na qual você esteja no sacrário, na confissão, no relacionamento com a palavra de Deus, para que nós podemos entender, compreender a palavra de Deus. Nós precisamos pedir todos os dias: vem Espírito de entendimento ou de sabedoria, me dá a sabedoria para que eu possa compreender a tua palavra. Dai-me essa palavra, esse dom, para que eu possa ver o mundo com seus olhos, com os olhos de Deus. Porque, amado, se eu não estiver imbuído, infundido na graça do Espírito Santo de Deus, eu não vou compreender os movimentos do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. E é por isso que muitas vezes tem pessoas perdidas. É por isso que muitas vezes tem pessoas afastadas de Deus. Muitas vezes as pessoas que caminham com Deus, vivem buscando a Deus dentro da igreja, mas muitas vezes está perdido. Por quê? Porque falta esse dom do entendimento, de compreender as coisas naturais com as coisas sobrenaturais. E aí é preciso que o Espírito Santo pode pôr em movimento esse dom, esse nome. Sem dúvida, sem a ação divina do Espírito, o homem não pode fazer outra coisa. Sem a ajuda do Espírito Santo, não tem moção. Sem a ajuda do Espírito Santo, não tem graça. Sem a ajuda do Espírito Santo, somos, e eu tenho falado, onde eu tenho passado, uma pessoa sem o Espírito Santo é uma carne podre, é uma carne estragada, porque o que move em mim é o Espírito Santo, o que vai me compreender o tempo atuais, o tempo que estamos vivendo, esse mover que a igreja agora, com esse novo Papa, Leão XIV, a igreja está começando a ter um novo movimento, um novo ardor, um novo cheiro de santidade. Não que não tinha, mas existe um novo tempo que a igreja está inaugurando a partir desse novo Papa. Então, o sopro do Espírito Santo. E quando nós pedimos o Espírito Santo, esse entendimento, nós conseguiremos ver os tempos, as coisas naturais, mas também imbuído no sobrenatural de Deus. O dom do entendimento manifesta as verdades reveladas com tal clareza que nos desvela totalmente o mistério, que lhe dá segurança inquebrantável à verdade da fé. O dom do entendimento, ele revela para mim e para você o dom da fé. E dentro desse dom da fé, mesmo que venham outras doutrinas, mesmo que venham outras coisas que não é de Deus, você vai ter o entendimento, você vai saber discernir qual é a vontade de Deus dentro dessa realidade. Vai dizer em Romanos 12, versículo 2, o discernimento para discernir qual é a vontade de Deus. Então nós precisamos estar imbuídos nessa verdade revelada, com esse dom do entendimento, com essa clareza, para que nós não sejamos enganados com o sopro de espíritos rebeldes. Mas quando buscamos esse entendimento, experimentamos a mística dos grandes homens de Deus, quando nós experimentamos o dom do grau eminente, este é um dom
ultíssimo do teólogo Thomas. O entendimento faz penetrar as verdades da fé. E é por isso, amado, para que nós precisamos escutar, experimentar esse dom, precisamos avivar o dom que está em você. Esse dom do entendimento está em você. Como nós estamos nessa série, nós já falamos de quarto, hoje é o quinto. Esse dom está em você. Esse programa se chama Reinflama. É reinflamar o dom nessa noite do entendimento na tua vida. Mas eu preciso ter uma vida com Deus e pedir ajuda da graça de Deus ordinária. Precisamos estar em estado de graça, com o coração limpo, para que o dom do entendimento venha sobre a nossa vida, porque o dom do entendimento é incompatível à impureza. Precisamos ser amigo do Espírito Santo, buscar recolhimento, deixar o Espírito Santo falar, silenciar, para que o Espírito Divino possa mostrar esse entendimento, o que Deus quer ao teu respeito. Precisamos, amados, esvaziar de nós mesmos, das coisas criadas, para que o nosso coração, para que o coração possa ali ser o hóspede do Espírito Santo no teu coração. É preciso sempre estar atento e não negar o que o Espírito Santo te move. Às vezes o Espírito Santo quer te mover a uma penitência, a um sacrifício. Só uma pessoa que está ligada ao Espírito Santo, entendendo aquilo que Deus quer ao seu respeito, consegue colocar em prática a penitência e o sacrifício que o Espírito Santo te convida. É preciso invocar o Espírito Santo de Deus. Eu te coloquei aqui, precisamos pedir ao Espírito Santo com mais frequência e fervor. Deveria ser, depois do Pai Nosso, Ave Maria, a oração mais predileta das almas, a oração do Espírito Santo. Assim como os apóstolos, lá no cenáculo, rezava, pedia ao Espírito Santo e esperava a vinda do Pentecostes. É isso que nós precisamos nesta noite. Nesta noite nós queremos pedir esse dom do entendimento, abrir os nossos olhos espirituais, abrir os olhos espirituais da tua vida, da tua família, do teu ministério, da tua vocação. Nós precisamos enxergar da aparência humana, mas também com um olhar divino, que é através do entendimento. Nós precisamos, pois, desse tempo que caminhamos pela fé, as informações, mas sem revelação. Por isso, decisões erradas foram tomadas. Quantas pessoas sem esse entendimento tomam decisões erradas da sua vocação, do seu chamado ao matrimônio, de umas coisas até secundárias. Mas quando nós pedimos o Espírito Santo, o entendimento, o Espírito de sabedoria, há um mover, há uma direção, porque o Espírito do entendimento está sobre mim, porque eu tenho invocado, clamado diariamente. É isso aqui nesta noite, curto, pequeno, não deu para aprofundar muito, mas hoje é noite de clamar o derramamento do Espírito Santo com o dom do entendimento. Deus abençoe. Meu Deus, que maravilha, meu irmão. Entender para não se perder. Deus nos dá um dom para que a gente não se engane, porque o demônio é o enganador. O demônio, ele é astuto. Ele enganou Eva, enganou Adão, os nossos primeiros pais, e ao nos fazer pecar, a maioria das vezes é enganando. E Deus, no seu amor incondicional, nos dá um dom para entender. Meu Deus, venha sobre nós o teu Espírito agora com esse dom de forma muito especial. Põe a mão na tua cabeça. De certa maneira, nós, quando falamos em entendimento, falamos de mente. Claro, sabedoria, ciência, entendimento, inteligência, né? É aqui na cabeça, na razão. Ó Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o nosso pensamento, a nossa mente, nossas lembranças e memórias, nossos estudos e conhecimentos. Vem nos dar entendimento, vem nos dar o entendimento da vontade do Senhor, vem nos dar o entendimento daquilo que acontece conosco, vem nos dar o entendimento dos mistérios da fé.
Vem nos dar o entendimento das coisas da vida, para que a gente não se perca nas mentiras, não sejamos enganados. Vem, Espírito Santo de Deus, levanta os seus braços. Você conhece essa música e você vai cantar com toda a força. Vem, Espírito Santo, ergue o seu braço, a sua voz, cante, força. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. Põe a mão na sua cabeça e peça com fé. O meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Oh, Shiria la bandara la cantara la bandara la bandara la bandara la. Shuria la bandara la cantara la bandoria la bandara la bandara, shiria la bandara la bandara la bandara, shiria la bandara, shiria la bandara la, shiria la bandara cantara la bandara, shuria la bandara la bandoria. Espírito Santo ria la bandaria la bandaria la bandaria la bandaria la bandaria la bandaria la bandaria. Shuria la bandoria. Orando no Espírito Santo. Você que não ora no Espírito Santo, vai pedindo agora que o Espírito Santo nesta hora vem controlando a tua mente, a tua maneira de pensar, a tua maneira acelerada, a sua mente descontrolada. Vai pedindo nesta hora que o Espírito Santo de Deus, ele vai agora tocando. Vai pedindo agora que o Espírito Santo de Deus, ele vai agora ordenando, organizando, trazendo agora calma na sua forma de pensar, na tua mente descontrolada nesta hora, na tua mente muitas vezes poluída pelo pecado, pela impureza. Nesta hora vai pedindo agora que o Espírito Santo de Deus, ele coloca sobre você uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de falar. Muitas vezes precisamos falar pouco para ouvir o que Deus quer. Muitas vezes precisamos falar pouco para escutar de Deus, para falar de Deus. Muitas vezes precisamos esvaziar o nosso coração, tirar tudo aquilo que está cheio de nós mesmos e colocar as coisas de Deus, para que podemos levar o amor de Deus, para que podemos levar a graça de Deus, amar como Deus amou. Muitas vezes precisamos clamar, humilhar na presença do Espírito, para que o Espírito Santo coloque um olhar novo, para que nós possamos olhar para as pessoas e não mais julgar, não mais criticar, mas olhar como filho de Deus. Nós precisamos ser esse braço estendido do Espírito, de sabedoria, de entendimento, para que as pessoas, através de nós,
Recebe a força e o poder de Deus. Que nesta noite você seja tomada, batizada, forjada pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito que dá mente nova, coração novo, olhar novo, fala nova e audição nova. É pela ação do Espírito. Te damos graças ao Espírito Santo porque o Senhor está conosco. E como nós necessitamos esse dom. Vamos repetir juntos. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de mais Deus. uma vez eu clamo. Mais uma vez eu clamo. Derrama sobre mim todos os teus dons. Derrama sobre mim todos os seus dons. De forma muito especial. De forma muito especial. O dom do temor de Deus. O dom do temor de Deus. O dom da piedade. O dom da piedade. O dom da ciência. O dom da ciência. O dom da sabedoria. O dom da sabedoria. O dom do entendimento. O dom do entendimento. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que bênção, meu irmão, nessa noite, conhecermos mais sobre o dom do entendimento. E saber, eu gostei muito, Valdo, quando você diz assim, esse programa reinflama. E ele é para ser reinflamado porque ele já está em nós. E de fato é isso. Nós não estamos clamando algo que nós não temos. É interessante essa experiência. Mas é uma efusão. Eu me lembro do nosso início de caminhada. E quando nós pregamos sobre batismo no Espírito Santo nas nossas comunidades, grupos de oração, a gente sempre tenta pegar algumas imagens, né? algumas dinâmicas que mostrem. E duas me marcaram profundamente. Uma delas, me recordo, que dizia que a efusão é como aqueles campos onde existe lá embaixo uma água e vez por outra, naquele filme desenho animadozinho, no Pica-Pau, às vezes aparecia, né? Esguichava a água de dentro para fora, né? E havia, naquele momento, é como se fosse um vulcão também em erupção, ou seja, é algo que é dentro, que está pegando fogo e que vem para fora. Então é esse Espírito Santo em nós, que às vezes estava adormecido e vem para fora. A efusão é isso. E uma vez ou outra experiência também, uma latinha de refrigerante, né? Quando se abre e aquela latinha joga para fora, né? O gás com refrigerante. Essa é a experiência, ou seja, o Espírito Santo está ali, mas ele estava adormecido. Muitas vezes nós adormecemos o Espírito de Deus em nós. Então o dom do temor de Deus, o dom da piedade que nós já meditamos na semana passada, o dom da sabedoria, o dom da ciência, nós já falamos, e hoje o dom do entendimento já estão em nós, mas estão adormecidos, ou estavam, porque nós nesse programa estamos clamando para que sejam reanimados, reavivados, reinflamados esses dons em nós. Então receba essa graça no dia de hoje, né? E é interessante que não deu para aprofundar. O livro O Grande Desconhecido vai falar do padre Antônio Romairi. E ele fala que, por que o grande desconhecido? Porque nós falamos pouco do Espírito Santo. Nós clamamos pouco. E ele falava que depois da oração do Pai Nosso, do Ave Maria, precisa ser a nossa oração predileta de clamar o Espírito Santo de Deus. E muitas vezes nós não entendemos esse dom do entendimento por causa da nossa cegueira espiritual. Mas o que traz a cegueira espiritual? O pecado da luxúria, que está imbuído de diversos pecados. E muitas vezes nós, como eu sempre falei, estando no estado de graça, nessa comunhão com o Espírito Santo, entendemos a direção do Espírito Santo. É por isso que esse Espírito está dentro de nós. E é por isso que nós precisamos clamar todos os dias. Tá aí, meu irmão. Que bom estarmos juntos. Nós vamos encerrar o nosso programa daqui a pouquinho. Mas antes eu quero agradecer a você que participou conosco, você que mandou mensagem. Hoje nós não conseguimos ler os nossos pedidos. Você tem percebido que o nosso programa tem sido intenso. Um programa de formação, de clamor e de intercessão. Não é? O nosso programa reinflama. Por isso nós não recebemos os nossos pedidos, lemos hoje. Mas você pode continuar enviando para nós, porque nós vamos orar por vocês. Todos os pedidos que vocês nos enviaram nesta noite para o telefone 79-2104-4444, nós estamos orando e entregando a nosso Senhor Jesus Cristo nos nossos momentos de intercessão, tá bom? Continue participando conosco. Quero agradecer aqui a Casa do Rosário, mais uma vez, pelo empréstimo na imagem de Nossa Senhora.
E essas belíssimas flores da floricultura Dona Flor, aqui em Aracaju. Deus abençoe muito vocês, benfeitores, amigos da Canção Nova, que fazem a Canção Nova acontecer. E, por sinal, eu quero fazer um convite para você. Você pode ser um benfeitor da Canção Nova. Claro, além do sócio evangelizador, pode ser um benfeitor. Talvez você tenha algo no seu trabalho, trabalho com alguma coisa, onde você possa ajudar a casa de missão mais perto de você. Você de Aracaju, nos ajude aqui. Material de limpeza, tantas outras realidades. Ou, por exemplo, flores para colocar no altar, velas e tantas outras realidades. Entre em contato conosco aqui em Aracaju ou com uma casa de missão mais próxima de você. Tá certo? Chegando ao fim do nosso programa, tem um convite muito especial para você aqui de Aracaju. Sábado e domingo, de forma muito especial, a Profecia do Avivamento, o nosso grande encontro de Reinflamar. É o encontro do final de semana do programa Reinflama. Então você que é de Aracaju, você que é de Sergipe, você que é de Alagoas, você que é aqui da Bahia, do norte da Bahia, é convidado a estarmos juntos nesse final de semana aqui na Canção Nova. Mais informações, Canção Nova Aracaju é o nosso Instagram ou pelo site aracaju.cançãonova.com. Entra lá e descubra a melhor maneira de você estar conosco. Temos vagas ainda para o domingo, deve ter umas 200 vagas para o domingo, mas temos ainda mais vagas para o sábado. Nós só podemos receber aqui 1.600 pessoas, por isso você precisa se inscrever. E claro, amanhã teremos aqui às 7h30, pare bem-vindo na Canção Nova Aracaju para a terceira noite do nosso Cerco de Jericó. Nós esperamos por você. Último convite, eu quero fazer um show na tua cidade para abençoar a tua cidade, o teu grupo de oração, a tua paróquia, a festa de padroeiro. Entre em contato. O telefone, quer dizer, o e-mail é emanuel.estenio@cançãonova.com. emanuel.estenio@cançãonova.com. O valor do show é revertido em benefícios para a Canção Nova aqui de Aracaju, para melhorar esse ambiente de evangelização. Tá certo? emanuel.estenio@cançãonova.com. Deus abençoe você. Obrigado, Valdo, mais uma vez. Estamos juntos, meu irmão. Estamos juntos, meu irmão. Deus abençoe. Valeu, gente. Até semana que vem. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós. Tchau. Espírito Santo de Deus, Espírito